Valendo. Bom dia, pessoal. Essa é a aula de língua portuguesa. Nós vamos fazer a correção, olha só que beleza, dessa atividade aqui. Tá vendo tranquilo aí? Tá o tamanho da letra? Aumenta um pouquinho, tá muito pequeno. Mais um pouquinho. Se tiver de celular, põe ele na horizontal. Então, vou mudar aqui, então. Se tiver de celular, põe ele assim, ó. Não põe ele assim não, fica pequeno. Põe ele assim que fica maior. Pronto. Beleza. Para ouvir a aula, como eu já disse para muitos de vocês, tem que ativar o áudio. Senão não dá para você ouvir a aula. Eu vou tirar isso daqui um pouquinho. Agora até que eu acho que eu vou isso também. Olha, essa aqui, para quem não viu ainda, é a atividade do dia 15 de 2020. Eu queria tentar editar isso aqui para ficar mais pesadinho, sabe? Não tá errado. Preencher. Não, quero um marcador, hein? Ok. Oi, voltamos. Então, comece a aula, ou comece a leitura da sua atividade sempre por aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó. Eu acabei de marcar. Por quê? Porque é a parte que vai encaminhar o que você tem que fazer sempre. Então, essa atividade avaliativa do terceiro ano, tem que ler todos os textos com calma e paciência, isso é essencial. Certo? Senão, não funciona. Depois responder as perguntas, anotando no caderno só as respostas que considerar corretas. Então, não precisa copiar a pergunta aqui, só precisa copiar a resposta que você acha que acertou. Só que tem que copiar o cabeçalho. Então, na verdade, no seu caderno, você vai começar aqui. Joia? Joia. Vamos lá. Primeiro, o que é a expectativa de aprendizagem dessa atividade 12? É ler artigo de opinião, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismo para interpretar texto. O Júlio está tentando entrar de novo. Refletir sobre conjunção, locução conjuntiva e relação de sentido no gênero de estudo. Isso aqui está implícito, na verdade, na leitura. E refletir sobre o tom de convencimento do artigo de opinião e a utilização de diferentes vozes e argumentos, fundamentados em dados de pesquisa, exemplo, opinião de autoridade, princípio ou crença pessoal para defender uma posição. Isso aqui tem muito a ver também, ó, marcar. Não vai marcar, probleminha. Isso aqui tem muito a ver com o que a gente estava estudando em texto dissertativo argumentativo. Utilizar diferentes argumentos, pesquisa, exemplo, opinião, autoridade. Só esse crença pessoal aqui, ó, que não faz muito sentido lá no texto dissertativo argumentativo. Porque sua crença tem que ficar meio afastada. O que é importante nessa aula? Você fazer uma pequena pesquisa. Não precisar escrever pesquisa no caderno, é você fazer mesmo, você aprender um pouco mais sobre o que é artigo de opinião e quais são as suas características. Alguém conseguiu fazer essa pesquisa? Na verdade, eu nem li esse, eu só copiei. Você copiou tudo, menino? Copiei tudo. Olha a primeira instrução. Olha a primeira instrução. Leia. Olha o tamanho desse leia. Não, mas eu não gosto de pôr sua resposta, e depois eu não acho, não sei o que é, aí fica complicado. Calma, mas tem que ler o trem. Se você só for fazer uma resposta sem ler, você vai fazer errado o trem. Bom, então, por isso que eu copiei, foi tudo. Um artigo de opinião, normalmente, é um texto de caráter científico, escrito com início, meio e fim, em torno aí de 3, 4 parágrafos, pode ter mais, né? Mas assim, o padrão é ele ter um início, meio e fim bem definido, onde no início você vai saber qual que é a tese e também qual que é o tema, normalmente um tema relevante para a atualidade. Ele desenvolve com alguns argumentos, fatos, dados e opiniões relevantes, opiniões científicas, que ele usa para defender a opinião dele. Qual que é a diferença com o texto dissertativo argumentativo? Não tem aquela necessidade, no final, fazer uma proposta de intervenção. Eu falar assim, vamos
tem que fazer isso, isso e isso para resolver o problema. Não, você só vai falar sobre o problema e pode apontar assim quais são as principais questões, mas não precisa efetivamente dar uma opinião para melhorar o problema. Joia? Joia. Joia. Bonitão. Tem aqueles meninos bonitos, estão assistindo a aula. O Júlio até agora não ativou o microfone dele, parece. Ativou, Júlio? Júlio, você tá aí? Tá aí! Oi, Júlio Monteiro. Vamos lá. O texto chama Chega de Violência. Deixa eu ver aqui o que a pessoa escreveu. Foi escrito por Débora de Souza Magalhães em setembro de 2016. Ela é da escola João Moreira Barroso, junto com o professor Maurício. Então, é uma aluna com o professor que escreveram o texto, né? Vamos lá em cima de novo. Chega de violência. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados a outros países. É interessante pôr aqui os dados dos outros países, para dar uma... né? E outros países. Vamos lá. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para que os que cometem esses tipos de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Qual que é o tema do texto? A violência contra as a mulher mulheres. do Brasil. Top. Prontíssimo, prontíssimo, prontíssimo. Essa é fácil. Qual que é a tese do texto? A ideia principal que ela defende? As leis deveriam ser mais rígidas. As leis deveriam ser mais rígidas. Ou então, chegaremos a números mais alarmantes. Por que que as leis deveriam ser mais rígidas? Porque senão os números vão só Subir. crescer ainda mais. Parabéns. Passamos para os outros parágrafos. Muitas mulheres se casam e depositam toda a sua confiança em um relacionamento conjugal, com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. Depois vêm os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo pensam em separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidade de viverem sozinhas. Esse é o primeiro argumento. Ela fala que os dados são altíssimos, né? E ela acaba falando só que os dados são altíssimos. E fala que as leis deveriam ser mais rígidas. Primeiro, por que os dados são altíssimos? Porque as mulheres casam acreditando que vai ser feliz para sempre, e quando percebe que não vai ser feliz, pensa em separar, mas aí não tem capacidade de viver sozinha, porque não estuda, às vezes, não trabalha, vive em função só do marido e dos filhos. E aí pensa o que vai fazer com os filhos, aí não tem muito apoio da família, e aí fudeu tudo para o coitado da mulher, né? Como sempre. Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos com sequelas para o resto da vida. Não sei se vocês percebem aqui, mas esse artigo de opinião tem um pouco a ver com aquela primeira redação que a gente fez ainda em janeiro. Em janeiro, que eu passei ali em janeiro. A persistência da violência contra a mulher no Brasil, né, que é da redação do Enem. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos. Aí esse aqui é uma questão da opinião dela, né? Eu acho que falta muito mais do que só coragem para denunciar. Falta apoio, porque muitas mulheres denunciam, ganham medidas protetivas e mesmo assim são assassinadas. Um último caso recente em Goiânia, a mulher foi na delegacia falar, olha, eu denunciei ele aqui semana passada, vocês deram medida e ele continua andando atrás de mim. Ele está aí na porta, inclusive, de moto, andando atrás de mim, perseguindo. E os caras da polícia falaram, não, beleza, nós vamos ver o que faz. E aí ela saiu, virou umas 3 esquinas para frente, ele parou a moto na frente dela, desceu, deu 2 tiros na cara dela e pronto. Vamos lá. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas denúncias, mas sim na solução desse problema. Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas poucos foram os avanços. A violência ainda continua em diversos lares.
Vou focar. Aqui. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de agressões são praticados em sua maioria por seus pais, parceiros, namorados, ex-companheiros ou até parentes. Continuemos. Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. Até pouco tempo atrás, na Lei Maria da Penha, você só poderia como é que fala, gente? Promover uma ação, né, ir atrás do agressor, se a mulher em pessoa denunciasse. E se por acaso ela denunciasse hoje e retirasse a queixa amanhã, acabou o processo, acabou a ação. Agora não, agora... O que é isso? Não, bloqueia. Para de atrapalhar. Ixi, o que está acontecendo aqui? Vamos lá, dá um 100% aqui mais um. Agora não, se por acaso você vê uma mulher sendo agredida, por exemplo, você como vizinho, você pode denunciar e a polícia pode agir mesmo sem o consentimento da mulher. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Isso aqui é essencial também. O agressor tem que ser incluído na conversa, né? Porque por algum motivo ele agride. Então tem que descobrir por quê. Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. Tranquilo o texto? Sim. O texto é praticamente um texto de ensino médio mesmo, né? Aluno de ensino médio que fez. Oi, vida. A aluna e o professor fizeram juntos. Então, é bem tranquilo mesmo, fácil. Agora, vamos às perguntas. O tema tratado nesse artigo de opinião é sobre... Já foi A lendo violência acima. contra a mulher no Brasil. A violência contra a mulher no Brasil. Resposta correta? Letra A. Letra A. Parabéns aos envolvidos aí. Cadê? Aqui. Eu gosto de fazer isso. Ai, não, sai. Não é pra marcar mais não. Agora tem que voltar. Editar, desfazer. Aí, é só a letra A que eu quero marcar. Só a letra A. Oi, Marco Alexandre. Vou marcar bem marcado. Essa é a resposta correta. Ficou bonito, né? Número 2. Identifique a tese no primeiro parágrafo e transcreva. Qual que é a tese no primeiro parágrafo? Eu coloquei aquela parte, as leis deveriam ser mais rígidas para que os cometem esse tipo de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Excelente. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo. Cadê ele? Aqui. Quer sentar aqui? Peraí. Não. Eu consegui pegar a parte do texto. Exatamente. Essa é a parte do texto que tem que ser escrita aqui. Ó. É identificar e transcrever, então. As leis deveriam ser mais rígidas para que os que cometem esse tipo de... Quê? Violência. De violência. Ou então... Tem que ver. Ou então... chegaremos a números ainda mais alarmantes. Números ainda mais alarmantes. Não fecha não. Fecha que ela sai da atividade. Deixa eu fechar isso aqui um pouquinho para cá. Isso aqui um pouquinho para cá. Essa aqui é a resposta. Vou publicar essa. Vere. Essa é a resposta. As leis deveriam ser mais rígidas para os tipos de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Não, é isso mesmo.
Sério, que vai rasgar minha folha. Tá aí a resposta da 2, ó. Essa é a resposta da 2. Se você estiver assistindo no YouTube agora, deixa o like, se inscreve no canal, pausa para copiar a resposta. Mas pode falar que essa foi boa, pode falar. Não, Derek. Fala nisso, Roma, você já foi lá no canal, deixou o like, se inscreveu no canal? É isso aí, Roma. Deixa eu fechar isso. Já. Fechei. Agora pode... Bom, vamos lá. Segundo a articulista, Vai rasgar minha não folha. teve curiosidade de vir aqui no Google assim, ó, pá, escrever articulista. O que é um articulista? Disse da pessoa que escreve artigos de jornal, revista, etc. Então, o articulista é a pessoa que escreveu o artigo. Joia? Já. Ó, você não teve essa curiosidade, né? Se você teve, era só ir lá no Google e pesquisar. É isso que vocês têm que fazer nessa época de pandemia, de aulas à distância. Às vezes, o professor vai passar uma atividade e você não vai entender patavinas. Por exemplo, agora você não entendeu a palavra patavinas. Pesquisa no Google. Joia? Tá muito implicante. Corra atrás, pense em alguma coisa que possa ajudá-la a entender aqui, vá além da própria atividade do professor. Segundo a articulista, a pessoa que escreveu o artigo, o que seria necessário em primeiro lugar para que as mulheres fossem realmente valorizadas? Primeiro lugar, você tem que vir na sequência. Olha o Júlio tentando voltar. O que é necessário em primeiro lugar? Coragem de denunciar os agressores. O que falta ainda para as mulheres terem seu valor é a coragem de denunciar os abusos sofridos. Resposta correta. Coragem de denunciar os agressores. Bem A marcado. madrinha não pode não, a madrinha tá corrigindo a tarefa. A madrinha. Liga a câmera aí para nós ver esse menino maravilhoso. Olha lá. Ih, oi, neném. Oi. Ixi. Dá nem moral pra mim. Vai gostar de português? Não, vai gostar de matemática. Ele quer ir brincar, ó. Mas matemática é melhor. Vai brincar com ele. Tadinho. Matemática é melhor de bom, né? Né, Rômulo? Isso é Eu vergonha. tenho mais facilidade com matemática. É porque é mais melhor de bom, né? Também concordo. É isso aí. Vocês não me amam, vocês vão ver. Não, nós gosta de você, nós não gosta da matéria. Vou excluir meu canal no YouTube, vou entrar em depressão. Deixa um like, se inscreve no canal. Vai, número 4. Deixa eu arrumar a manguinha. Apresentou um assunto de relevância. Desta forma, podemos informar que a função social deste artigo de opinião é informar sobre fato relevante, noticiar sobre violência no país, argumentar sobre assunto polêmico, descrever a situação da violência no Brasil ou julgar a situação das mulheres vítimas de violência. Eu marquei C. Você acertou, parabéns. No caso do artigo de opinião, ela está dando opinião, usando argumentos para te convencer de que ela está certa. Casa. Mais que Eu óbvio. não deixo eu corrigir. E o que você pode fazer é argumentar sobre um assunto. Oh, meu Deus. Quer brincar. Vamos para o número 5, quinta e última questão do trecho. Apoio é o que elas mais precisam. Não chora não, meu Deus. Pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. A conjugação destacada estabelece relação de... Conclusão. Apoio é o que elas mais precisam. Por quê? Por que apoio é o que elas mais precisam? Acho que é a explicação, não? Explicação.
A ideia ali é explicar o porquê que elas precisam de apoio. Gente, eu não consigo mais. Dá oi pra ele. E depois ele vai pro YouTube. Vai aparecer meu filho no YouTube. Não vai, né? Sua mãe quer? Oi? Tá conversando com sua mãe? A casa? Então, quem que você tá conversando aí falando que depois vai pro YouTube? Ó, Com a Cal, tamanho do Derek. a mãe dele. É. Fala pra ela que a voz dela agora vai estar no YouTube mais tarde. Só vai estar no YouTube mais tarde. Também, credo, hein? Credo, Tá hein? bom, Henrique? Olha. Olha só, agora que a gente ainda tem uns tempinhos, eu queria a atividade de hoje. Atividade de hoje, 10ª atividade. Por quê? A atividade de hoje, ela tem umas questõezinhas aí. Vocês estão vendo a atividade de hoje aqui agora? Paciência, tranquilidade. Só que hoje a gente vai entrar aqui em segunda geração do modernismo brasileiro. Desde a segunda geração do modernismo brasileiro. Dado o livro, capítulo 4, atividade 11. Página 661, da 1 a 7. Estudo. O que acontece? Vocês já fizeram essa. Essa foi a do dia... semana passada, terça-feira. Isso aí. Abre. Dia 12. Dado dia 12 foi essa aqui, só para segunda geração brasileira. A gente vai estudar um pouco mais hoje. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai refletir sobre o modernismo e a prosa, né, nessa geração. Você vai ler isso aqui, ó. Opa. Abre aí. Você vai entrar. Não, sai daí, velho. O de vocês vai funcionar, no meu que não quer funcionar. Não permite. Vocês vão entrar nesse negócio aqui, ó. Que vai estar aqui, ó. Ou se vocês quiserem mesmo fazer, é assim, ó. Vocês clicar lá, vocês vão cair aqui em imagens. Em imagens, vocês vão pesquisar sobre segunda geração Pokémon do Romantismo modernismo. Brasil. Aí você vai botar mapa mental. Deixa estranho, é chato. Mapa mental aqui, ó. Você clicar nesse link aqui, ó. Vou fechar aqui. Fecha. Só vamos mais 10 minutos. Se você clicar nesse link aqui, no navegador da web, você vai abrir essa página aqui. E aí você pode entrar nisso aqui, tá vendo? Deixa eu ver se abre aqui uma página inteira. Lázaro, me presta seu telefone aí. Aqui. Na verdade, o ideal, aí... E aí vai falar, o contexto histórico, aconteceu entre 1930 e 1945, você vai ler um pouco sobre isso aqui, ó. Tá vendo que tem vários nomes? Ó, Cecília Meirelles, Jorge Lima, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Murilo Mendes. Então tem os principais nomes, tempo que viveu, as publicações, assim, informações mesmo sobre a segunda geração. Depois de dar uma pesquisada, é só pesquisar, é ler mapas mentais sobre o modernismo da segunda geração. Se você escrever lá assim, mapas mentais sobre o modernismo da segunda geração, vai aparecer todos esses mapas aqui. Ó. Esses mapas todos aqui. Fecha. Esse aqui também é interessante. Esse aqui é muito interessante, que mostra a primeira, a segunda e a terceira fase. Esse também é muito bom, bem feito, uma letra muito bonita, gosto muito do caso da minha. Aí, a primeira atividade, eu vou recomendar só para quem tem acesso aqui, ó. Assistir um filme no YouTube. Só para quem tem acesso à internet via Wi-Fi, certo? Se você usa dados, não entre
porque isso vai consumir seus dados todos. E ó, o link já está lá. Deixa eu ver se vocês vão deixar eu permitir. Abrir. O link é esse aqui, ó. Tá ouvindo aí o filme? Você abre em tela cheia assim, né? Fica bonito. Eu acho que tem até uns... Não tem legenda, não. Tem português. Esse é um filme completo. É 1h45 de filme. Acaba aqui, ó. Acabou o filme. Agora, tá? Certo? Só para quem tem o filme. Você vai assistir o filme, ou só para quem tem um Wi-Fi. Central do Brasil é o nome do filme. Tá lá o link aqui embaixo. Você vai escrever um paralelo entre a grados ao sudeste e a vida dos nordestinos. Vai falar aí como é que é a vida dos nordestinos, como é que é esse negócio de ir para o sudeste, principalmente para São Paulo, né, ganhar a vida, fugir da seca e da fome. Se você não tiver acesso ao Wi-Fi, quiser fazer uma pesquisa sem assistir o filme, pode fazer a pesquisa sem assistir o filme, sem problema. Tranquilo. Essa é a número 1. Máximo 15 linhas, não faz muito grande. É só uma coisa para entender mesmo essa questão do nordestino. Por quê? Porque é praticamente o principal tema aqui da segunda geração modernista, a questão do Nordeste, esse regionalismo aí do Nordeste. Essa número 2, por isso que tem que ler os mapas mentais, você vai marcar qual que é a correta dentre os principais escritores de prosa na segunda fase do modernismo. Então, você pesquisa aí quais são os principais escritores e marca a correta. Só escreve a correta no caderno, naquele esquema. E a número 3 é a mais legal. Você vai produzir um áudio e vai enviar para mim e vai enviar também para os seus amigos, só os mais legais também, só para os amigos. Meu número tá aqui, ó. Tá faltando Eu não tenho amigo, então não vou mandar para ninguém. Olha só, não tem amigo, gente. Eu também tenho amigo, não. Não, tá. Então você vai fazer um áudio e vai enviar para os cocais da sua casa. O povo tá fugindo do meu áudio. Você vai declamar uma parte do poema Morte e Vida Severino de João Cabral de Melo Neto. Professor, que poema é esse? O poema inteiro tem 28 páginas. Esse aqui, ó, Morte e Vida Severina. Eu já cheguei a falar desse poema na sala para vocês uma vez. Eu falei daquele cara que falava que o nome dele era Severino, mas tinha muito lá na região que ele morava, tinha muito que chamava Severino. É esse começo que é uma das partes que eu mais gosto. Mas você pode falar sobre qualquer parte. Tem essa que ele encontra 2 caras carregando não sei o quê. Aí tem essa aqui. 2 de novo. Acaba aqui? Eu acho que não. Aí tem a casa, aí tem várias partes, né? O poema inteiro é esse. Você pode ver que é pequeno. Apesar de ser 28 páginas, só tem escrito bem no meio da página aqui, né? Só aqui tem escrito. As frases são bem curtas, por causa da rima e tal. O jeito clássico da recitação desse poema é falar como nordestino mesmo, né? O meu nome é Severino, como não tem outro pipia. Como há muito Severino que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muito Severino com mãe chamada Maria, fiquei sabendo da Maria do finado Zacarias. Fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia, por causa de um coroné que se chamou Zacarias. Obrigada. Senhor deve de Maria. Como então dizem que falo, ora a vossa senhoria. Vejamos, é o Severino de Maria do Zacarias, lá da Serra de Costelo, limite da Paraíba. Mas isso não diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tanta Maria, mulher de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e ao sul em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo crescido, sobre a mesma perna fina, e igual também porque o sangue... Vem, Pretinho, passa aqui dentro. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. É a morte de quem se morre de velhice antes dos 30, emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia.
de fraqueza e de doença, de Severina, ataca em qualquer idade. E até gente não nascida. Somos muito Severina, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar a terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas, para que me conheça, melhor vossa senhoria, melhor vossa senhoria, faça ser o Severino, que em vossa presença imigra. Então, é o Severino imigrante. Ele está imigrando para o Sudeste. Ó. Olha, essas frases aqui explicam o que vai ser falado no texto. Ó. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Para onde que ele vai? O que ele está fazendo, né? Joia? Você vai fazer Joia. tipo agora. Grava o áudio falando uma parte. Não precisa ser uma parte tão longa, pode ser uma parte menor. Eu gostaria que vocês lessem o texto inteiro. O texto é pequeno e bem profundo, assim, pesado. Forte. E mandar o áudio do texto inteiro. Os nossos 2 minutos finais. Ainda falta para a gente corrigir essa atividade 11 aqui, ó, que é o falei do dia 12. Que é sobre a geração do modernismo. Como a atividade de hoje é Eu vou embora. a geração do modernismo é menor, que é essa aqui, o capítulo 4 do livro. Essa correção vai ficar para terça-feira que vem. Porque, na verdade, nem vai ser essa correção. Na terça-feira que vem, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o livro. Deixa eu abrir e voltar aqui. Stop share. Voltamos. E aí, pessoal? Voltamos. Estamos aqui em grade. A gente vai fazer o seguinte. Oi, a Queda apareceu, a Queda sumiu. A gente vai pegar o livro na terça-feira que vem. E vai começar aqui na página 9. Aqui. Na página 9. Bem no começo, sobre o modernismo. A gente vai dar 9. A gente vai o capítulo inteiro. 23. Para falar um pouco sobre o modernismo. E depois o capítulo 2 inteiro. Para falar sobre vanguardas europeias. Se não me engano, capítulo 2, a vanguarda. E depois o capítulo 3 inteiro sobre o modernismo de primeira geração para chegar nesse capítulo 4 aí que a gente está vendo hoje. A gente vai fazer uma revisão. Certo? Certo. E aí, né, o problema desse é que eu falei aquela hora, é que é bom para quem tem Wi-Fi. Ai, ai. Se tiver Wi-Fi, fica difícil. Olha o periquito, tá lá. É papagaio, Henrique. Vocês querem dar alguma opinião, falar alguma coisa sobre a aula de hoje? Lara? Pra buscar o lanche? Buscar o lanche? Vou pegar o lanche aqui. Bolacha. Tem que ter